transformando vidas na cidade e no campo, tornando sonhos em realidade. Um Brasil que você tem que descobrir. Banco do Nordeste, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Jogada, segundo tempo. Breno Rebouças. Estamos de volta com Jogada Segundo Tempo, 6h18. O relógio passa rápido, né? 6h18, aqui no rádio, na TV e na internet. Abraçando o pessoal do YouTube que tá ligado com a gente. Tem o John, tem o Elias, o Edivando, quem mais aqui? O Ítalo também tá conosco, acompanhando. Dilson. Voltando aqui a galera, um pouquinho mais pra cima, tá? Tem mais gente aqui. O José... José o quê, homem? Josena, acho que é isso. Josena também ligado com a gente. Porque antigamente no YouTube a gente conseguia ver o nome da pessoa, agora eles colocam um arroba, aí fica mais difícil, né? Tem uns nomes bem diferentes. Fica mais complicado, porque nem sempre você coloca no arroba exatamente o nome, mas eu agradeço demais a galera ligada com a gente. Deixa eu mandar um abraço. O John Silva, né, que é torcedor do esporte, tá falando que o time do esporte e do Fortaleza vão lutar pelo título. Um abraço aí pro John Silva, né? Não sei se ele é pernambucano ou não. Ele fala, deve ser. Mas torcedor do esporte e tal, né? Aqui é muito difícil ter. Mas a grande questão aí, né, é que é uma Série B, Breno, que acho sim que os times que caíram de divisão, eles chegam com uma perspectiva mais firme, né, na competição. O Fortaleza, acima de tudo, porque 7 anos de Série A. O time do Ceará, porque estava na Série A, né? Chega tentando manter o seu elenco e tudo mais. O esporte, né? Sempre que está na segunda divisão, ele luta também, né? Por esse acesso. Nesse século, esteve, né? Rondando a primeira divisão, apesar de ser o time mais rebaixado, né? De todos da Série A do Campeonato Brasileiro, porque ele não consegue se sustentar na primeira divisão. O Juventude, né? Jogando em casa é muito forte. E aí tem tudo também para ser realmente um time que vai lutar até o fim. E aí a gente vai olhar para os times da própria Série B, né, Breno? Goiás, esteve já na Série A recentemente. O América Mineiro esteve na primeira divisão também em um período um pouco mais recente. O próprio time, né, ali do Atlético Goianiense, do Goiás. Aí você vai falar do Cuiabá também, né, que conseguiu lutar. Então, eu não acho que vai ser uma Série B tranquila, não. Acho que vai ser muito difícil, bem nivelada, tal qual foi a dessa temporada, né? Que na última rodada você tinha matematicamente o Coritiba classificado, mas nem com título ele estava. O Atlético Paranaense lutando com ele pelo título e com uma chance muito remota de não subir. E aí você teve aquela luta, né, desesperada ali em Novo Horizontino, diversas outras equipes, como o próprio CRB, que todo ano tá por ali. Muitos times lutaram até a última rodada, mas coube ali ao Remo e à Chapecoense conquistarem o acesso. Então, acho que vai ser uma Série B muito disputada até a última rodada. Deixa eu mandar um abraço para Vivi Porto, que trabalha conosco aqui no Sistema Verdes Mares. Tá voltando para casa agora, depois do expediente. Ela que só anda no Poçante. Você conhece o Poçante dela? Olha aí. Negócio pesado, viu? Ali o motor deve ser 4.0, viu? O Poçante da Vivi. Grande abraço para você, Vivi, acompanhando a gente aqui no Jogada Segundo Tempo. Vamos falar de novo do Ceará? Vamos falar com o Samuel Conrado, vai. O Alvinegro de Porangabuçu, Breno, já apresentou para a imprensa a lista de atletas que estão relacionados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O técnico Alisson Henry tem ainda mais 3 treinos, para poder montar a estratégia já pensando na Copa São Paulo, que começa para o time alvinegro no dia 3 de janeiro. Inclusive, o time do Ceará está no grupo 6 da competição, onde enfrenta ainda o Grêmio Prudente e o Carajás do Pará. Além disso, o time do Ceará tem ali os goleiros, laterais, zagueiros, meio-campistas e também atacantes, atletas que podem ser ainda aproveitados pelo time profissional. O Diário do Nordeste fez uma matéria, inclusive, trazendo destaque para 14 jogadores, para o torcedor ficar de olho e até mesmo para o treinador do Ceará, o Mozart, que vai chegar agora no dia 2 de janeiro para poder conhecer as peças e até mesmo avaliar se vão ser utilizados ou não no time profissional alvinegro. Nesta lista, a gente traz alguns jogadores. Todos eles já treinaram com o time profissional ao longo de 2025 com o técnico Léo Condé em algum momento da temporada. Eu estou falando dos goleiros que temos na lista: Gustavo Martins e David, os zagueiros Uchela, Gilmar e Gabriel Rocha, os laterais Aloísio e Samuel,
que foi isso. Acho legal a gambiarra aqui, né? É porque ele é difícil de entender, É, sabe? tá complicado Vai demais. lá. Os meio-campistas, João Gabriel, Samuel Conrado também João disse. Gabriel, Pedro Esli, Melk e Zé Neto, além dos atacantes Júlio, Guilherme e Gabriel Amaral, né? A tela aqui do computador do Breno Rebouças tá destacando aí a base do Ceará, que tem 14 jogadores que podem ser justamente úteis ao Mozart, o treinador do Mozão, né? O Samuel Macedo é de uma monstruosidade que eu vou te falar. O que isso aqui podia... O que eu tava fazendo podia ser? Não podia ser outra coisa, não sei É, isso. a tela, né? É Rapaz, monstro como ele é. O cara lá do Master. O cara lá do Master mandou mensagem. O Gutierrez mandou aqui, rapaz, pelo amor de Deus, tava fácil de entender. Só que o Samuel Macedo, né? ele não por isso que- compreendeu. É por isso que ele é diferenciado. Agora você pode ser diferenciado pra várias coisas, né? Diferenciado. Rapaz, não dá não. viu? Vai, Samuca. Pois é, aí o Vozão, nesta lista de 14 jogadores, a gente traz aí goleiros, o Gustavo Martins e David, os zagueiros Uchela, Gilmar e Gabriel Rocha, os laterais Aloísio e Samuel, além dos meio-campistas João Gabriel, Pedro Esli, Melk e Zé Neto. Os atacantes Júlio, Guilherme e Gabriel Amaral são peças que hoje estão integradas ao time de Alisson Henry no Sub-20, mas que podem também passar para o time profissional. A base do Vozão ainda não recebeu uma resposta do time profissional, não recebeu resposta da diretoria de futebol do Vovô para saber quais atletas devam ser integrados ao time que vai começar no dia 2 de janeiro as atividades com treinos aqui no CT de Porangabuçu, Breno. Pois é, e são jogadores que alguns deles o torcedor do Ceará conheceu naqueles jogos lá da Copa do Nordeste Sub-20 e em outras participações, jogadores que podem ser aproveitados e como já lembrou o Alexandre, esse Ceará já foi testado na Fares Lopes e recentemente pegou um time da primeira divisão que é o Quixadá e não tomou nem conhecimento. Então tem nomes aí interessantes, nomes que podem, que chamam um pouco de atenção. Acho que o Esli foi um dos que se destacou na Copa do Nordeste, né? Exatamente. O Pedro Esli foi um dos caras que brilhou ali. Junto com o Melk e o Giulio, né? Foram os destaques do Vozão Aquela na Copa do Nordeste. jogadaça lá da ponta, que ele arrasta pela lateral, foi o Júlio, foi que fez? É, o Júlio que ele lança pro Melk, no caso. Tem um que eu faz, ele arrasta, ele pega ele do meio campo, que o PV fica de pé pra ver, ele arrasta, vai do meio campo até a grande área. acho. Vou confirmar. aqui. Eu acho que foi o Júlio, tenho quase certeza que É foi o Júlio. ele o tem Júlio, um estilo é. de jogo de arranque, de drible, de 1 contra 1. A gente até brincava vendo os vídeos que lembrava até um pouco o Eric Puga, né? Sim, sim, Até a lembrava. forma Verdade. dele correr, né? Então, esses jogos da Copa do Nordeste Sub-20 foram muito interessantes para se perceber o talento desse atleta, né? Que é um atleta garimpado ali junto ao Palmeiras, né? Acabou não sendo aproveitado por lá. O Ceará fazendo esse trabalho de mapeamento também de bons destaques, né? Do Sub-20, traz ele para cá. E o contrato dele, Breno, é só até o fim da Copa São Paulo. Vixe. Então, o vínculo dele é até o fim da Copa São Paulo. E aí, o Ceará precisa ficar atento, né? Porque a Copa São Paulo é Como já vitrine... era pra estar atento agora, a Copa São É, Paulo verdade. começa a... É, porque a Copa São Paulo é vitrine para você e para os outros. É. Então, eventualmente, um cara se destaca muito, né? Junto ali ao seu time, aí você vai dizer, meu time vai contratar. Mas agora você tá na Série B, a sua condição até de barganha de projeto esportivo é diferente. E aí, muitas vezes, o atleta não consegue ou não tem interesse de permanecer. O Júlio, né? Ele foi muito bem realmente na Copinha, no caso na Copinha não, especificamente, mas na Copa do Nordeste, também na divisão do Sub-20 ele teve bom destaque, fez uma boa dupla com o Guilherme, que é esse atleta que a gente tem até destacado que poderia ir para o profissional, porque já faz parte da rotina dos profissionais. O Júlio ainda não. Eu acho que dá para falar aqui, ó, o Melk é um jogador que a torcida gosta dele, né? Joga ali com a camisa 10. O Zé Neto já esteve na base, foi destaque em outros momentos, já jogou diversas posições, saiu de lateral para volante, para atacante, mas hoje ele é uma peça que não é titular, do Alisson Henry, né? Que faz um Isso. grande trabalho no Sub-20 ali do Ceará. O Uchela e o Gabriel Rocha são uma dupla. Eles jogam juntos há um bom tempo, eles já possuem um entrosamento. E aí é que tá, né? Eu acho que a dupla de zagueiros, realmente, Breno, tem sido, né, um material humano mais aproveitado pelo Ceará. Se a gente lembrar agora de forma rápida dos últimos zagueiros revelados pelo Ceará, o David Ricardo foi vendido para o Botafogo esse ano, né? Ano passado, o Jonathan foi vendido para o Cruzeiro. Jonathan, que tinha acabado de jogar na Série B, jogou 13 jogos do Ceará, foi vendido. E no ano retrasado, o Jefferson, Sim. sem jogar no profissional do Ceará, foi vendido. O Jefferson foi vendido por cerca de 2,5 milhões de reais para o Botafogo. Ele não joga no profissional, mas o Botafogo tem interesse nele. Então, nos últimos 3 anos, uma vez por ano, o Ceará vendeu um zagueiro. E era sempre zagueiro
saindo do Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro por um valor alto, né? Não é assim 500 mil, não, é 2,5 milhões de reais. 8 milhões de reais. O David Ricardo foi até um valor maior, né? Foi cerca de 10, 11 milhões. Então, o Ceará tem conseguido nos últimos anos revelar bons zagueiros. Por isso que eu estou chamando a atenção para essa dupla aí, o Tchela e Gabriel Rocha. Mas no fim das contas, eu vou fazer uma lamentação aqui. Qual? Veja bem como já poderia ter sido mais assertivo, como nós poderíamos já ter mais definições se o Mozart não já estivesse aqui. E aí você traça o paralelo, né? O Carpini já foi apresentado no Fortaleza, falou que vai usar a base. Mas não só falou, ele esteve assistindo o jogo da base, ele já foi no CT Ribamar Bezerra, ele já conheceu a estrutura, ele já falou com o Fred. Você acelera os processos. De modo virtual, não é a mesma coisa. Nem pra gente trabalhar é a mesma coisa, né? A gente, no dia a dia, você conhecendo a estrutura, você estando lá presente, você acelera isso. O Ceará, né, Samuel, você pode até explicar isso pra gente aqui, tá passando por uma longa reformulação na base. Sim. Porque mudou até meio que o gerente da base, né? Novamente o Ceará trouxe o Sandro Queiroz, né, Samuel? Uhum. Então também passa por um processo de reformulação ali. Exato. Nessa reta final de 2025, a gente teve aí no Ceará várias mudanças nessa parte administrativa, né? Da organização das categorias de base do Vozão. A diretoria continua a mesma, com o Israel Portela à frente, e agora o Sandro Queiroz, que estava comandando ali o Coimbra lá de Minas Gerais, ele volta para ser integrado à categoria de base do Vovô e tá agora à frente da parte de gerência, né? Como gerente das categorias de base do Ceará Sporting Clube. É o primeiro cara abaixo do Israel Portela nessa hierarquia. Logo abaixo dele tem o Hudson Ferreira, que passou para o cargo de coordenador de futebol. Antes tinha ali o Maurinho, né, que estava comandando essa pasta no Ceará Sporting Clube, inclusive foi o último a ser entrevistado pelo jogador do Vozão. Ele saiu do Ceará, foi para o América Mineiro e o Vovô foi se organizando, né? Saiu o supervisor de futebol, saiu outras peças dentro dessa hierarquia de organização e segue, pelo menos ali, a linha de hierarquia. Mas treinadores, por exemplo, muita gente saiu, né? A gente teve o Bruno Cortez saindo, o Thiago Alves também saindo dessa categoria de base, no caso do Sub-17. Bruno Cortez comandava o Sub-15, também vai ter mudança para o próximo ano. Então, é um Ceará que vai se modificando internamente para sua categoria de base, mas sempre trazendo esses jogadores, né? Como nós trouxemos aqui, até no sentido de cada copinha o Ceará tenta diminuir a sua linha de jogadores na faixa etária, né? É tanto que para esta Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, são 18 atletas relacionados, 12 deles atletas nascidos até 2008, 11 deles até 2007, nasceram em 2007, 11 em 2006 e 5 em 2005. O Vovô que conseguiu aí baixar sua faixa etária para ter jogadores mais jovens jogando a copinha para serem aproveitados o quanto antes no time profissional. Pois é, tá aí o Samuel trazendo e mais informações você pode ler no diariodonordeste.com.br/jogada. Diga, Alexandre. Só 2 parênteses, né? O primeiro, tudo que o Samuel tá falando aí, ele tem um nome, se chama rebaixamento. Quando você cai, meu amigo, você precisa fazer ajustes, né? E muitas vezes os profissionais entendem que eles podem ir para outros ambientes. Acho que o retorno do Sandro é muito importante porque é um cara extremamente vitorioso à frente do Ceará. Essas vendas, né, esse processo de negociação, muitos passavam pelo trabalho do Sandro, o cara trabalha de forma muito séria. O Ceará realmente se colocou, né, como melhor base do Nordeste por muito tempo junto a ele, mas é fato que você perde, né, estrutura e a capacidade de ampliar o seu investimento também cai quando há uma divisão abaixo, né? Quando você não está mais na primeira divisão. Isso impacta diversos ambientes. E o Wagner Furtado tá falando aqui, né? Você ia falar. Que o David Ricardo é do Fluminense do Piauí, etc. Meu povo, esse é o caminho. A base, ela funciona dessa forma. O jogador, ele consegue abrir uma porta em um ambiente, ele joga lá, depois ele é captado e ele conclui o processo de formação dele em outro clube. Então, eu considero o David Ricardo como uma peça que faz parte da base do Ceará. Sem falar que foi via Ceará que ele conseguiu migrar da base para profissional e aí conseguiu destaque para ser vendido depois. Então, é impossível achar que o Ceará não tem uma participação fundamental nesse processo final de formação da base do David Ricardo. Porque foi o Ceará que o projetou. Uhum. E a captação foi feita inicialmente, não foi profissional, foi para a base. Ele chegou a jogar na base. Isso, ele chega para o Sub-20, ele se destaca no Sub-20. Tal qual, Breno, a gente vai falar aqui, né? Por exemplo, que o Fortaleza
fez 2 negociações que naquela apresentação do Thiago Carpini, o Paes falou como vendas da base. Gustavo Mancha e Kevin Andrade. Sendo que o Gustavo Mancha também teve uma passagem pelo Palmeiras. O Kevin Andrade jogava no Deportivo La Guaira, da Venezuela. Fortaleza precisou comprar o Kevin Andrade, né? E ele compra ele como um ativo, como uma joia. Foi anunciado dessa forma também aquela extensão contratual. Mas são jogadores que participaram da Copinha. Jogaram a Copinha pelo Fortaleza. Então, o Fortaleza também contribuiu com o processo de revelação desses atletas. Da mesma forma que hoje, né? Muita gente lembra muito o Arthur Vitor. Né? O Arthur Vitor como alguém revelado pelo Ceará. Mas ele joga no Ceará antes do Sub-15. Depois ele já vai para o exterior. No exterior não, né? Já vai para outro clube. Ele já é negociado. Então ele segue no futebol brasileiro. Mas o Ceará teve a sua parcela de contribuição. O Estevão, né? Que é tido hoje como uma grande joia do time do Palmeiras. Ele tem vários vídeos dele no Cruzeiro. É tido como se ele tivesse sido roubado, né? De uma base para outra. Da mesma forma o Vitor Roque, né? Que também fazia parte de uma base, acho que era do Cruzeiro. E aí ele é tirado do Cruzeiro, vai para o Atlético Paranaense, etc. Então, esse processo, né? De... quem é o pai desse menino aí? Acho que na base funciona como se todos os times contribuíssem de alguma forma. Por isso, torcedor, existe um mecanismo de solidariedade, que é pago, inclusive, pela FIFA, até o jogador completar ali 21, 23 anos, né? Porque se entende que até esse estágio ele ainda está em processo de formação. Até sobre essa questão aí do David Ricardo, né? O Diego Ângelo, que é o captador da base do Ceará, né? Na lista de desempenho, hoje que comanda o Sub-20 do Vovô, nessa busca por reforços, em entrevista também ao Jogada do Vozão, podcast que a gente tinha aqui na casa, tá aqui inclusive no YouTube do Jogada, você pode conferir, torcedor. Ele fala como foi a captação do David Ricardo, como é que foi a avaliação de jogos em loco e também de jogos da Copa do Brasil Sub-20. Na época, o Fluminense do Piauí enfrentou o Atlético Mineiro e ali o Ceará já estava de olho no David Ricardo ainda na Copa do Nordeste da competição, naquele segmento, né? E aí o Ceará acabou entrando em contato com o Fluminense do Piauí e trouxe o David Ricardo, que tem família lá em Teresina, tem casa lá, mas também tem aqui em Fortaleza, então é um cara que se ambientou muito bem, foi negociado com o Botafogo, inclusive muita gente elogiando a temporada dele com o time do Botafogo. Terminou titular, né? Exatamente, foi muito bem por lá, e o pessoal até lamentando que no último jogo contra o Fortaleza ele estava fora, estava ausente por conta do vermelho que tomou na partida contra o Cruzeiro. É hora de tomar mais um golinho de água, voltamos já com o Jogada Segundo Tempo.